O título da pregação é Escolha pela Fidelidade a Deus. É a segunda parte, nós já pregamos na primeira parte, que é o versículo 14, Josué 24, 14, e nós vamos pregar hoje na segunda parte com o mesmo tema, Escolha pela Fidelidade a Deus, Josué 24, e vamos ler novamente o texto que o irmão Roberto já leu, versículo 14 e 15. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade, com verdade, e deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A vida é feita de escolhas, irmãos. Toda hora estamos escolhendo alguma coisa, das mais simples até as mais complexas. Você acorda, você escolhe a roupa que você vai usar, né? Alguns escolhem se vão tomar banho ou não. Eu espero que sim. Mas as escolhas são básicas na vida. E todos nós fazemos escolhas. Mas aqui eu quero falar, irmãos, das escolhas espirituais, daquelas que vão determinar o futuro, o legado de nossa família. Vai influenciar as pessoas que estão ao nosso redor. O texto que acabamos de ler, irmãos, é o texto que é o final de um livro muito bom, muito encorajador da Palavra de Deus, que narra a história de um homem que desbravou e conquistou, com a ajuda de Deus, a terra prometida. Deus prometeu a terra para Moisés, Deus prometeu a terra para o povo que saiu do Egito, mas Moisés nunca pisou na terra, sabia disso, né? Deus usou Moisés para tirar o povo, para dar as instruções, para ensinar o povo durante o tempo de peregrinação no deserto, e Deus provou os corações. Deus usou Moisés para chamar 12 espiões, 12 espias, né? Para ir na terra prometida e voltar contando como é que seria essa terra, e desses 12, 2 somente vieram com uma reportagem positiva. Reportagem positiva, irmãos, não quer dizer que veio contando mentira, colocando florzinha. Não, irmãos, contando a verdade, com a perspectiva verdadeira e real, de que haviam gigantes na terra, havia um desafio sim, mas Deus é maior do que os gigantes, amém? Só 2 vieram entendendo essa verdade e contando isso. Os 10 vieram com medo, falando que haviam gigantes, e parou por aí. Falando que eles eram como gafanhotos diante daqueles gigantes, que era impossível, que era desafiador e ponto final. Não, Josué e Caleb falou, não, tem sim, tem gigantes, mas Deus vai nos dar. Então, irmãos, a perspectiva de quem confia em Deus, de quem crê em Deus e vive nessa vida de fé, é maior, é sempre além. E Josué teve essa perspectiva. Resumindo, Josué e Caleb foram os únicos dos 12 que entraram na terra prometida. Mas a geração que entrou, e não Moisés e os demais, não entraram. Mas aqui então Josué entra, e uma vez que eles conquistam a terra com muitos inimigos, eles perceberam que haviam muitas tentações, irmãos, pessoas lá, que quando eles chegaram, pessoas que não conheciam a Deus, que não sabiam da existência de Deus, mas que, como todo ser humano tem um vazio do tamanho de Deus, o ser humano adora alguma coisa ou alguém. Então, o coração do ser humano busca algo, porque ele sabe que está vazio e ele não sabe onde está. Por isso que devemos proclamar o único verdadeiro Deus, para que as pessoas entendam, é Deus que você está buscando, é Deus que precisa estar aí. E quando então eles chegaram na terra, eles viram pessoas vazias, pessoas idólatras, pessoas que eram desobedientes aos princípios de Deus. E eles conquistaram a terra e viram que eles adoravam a deuses, com letra minúscula. Então eles vieram num contexto de idolatria no passado, no Egito, e agora idolatria no presente, na terra prometida. E aí Josué, ele encoraja o povo à fidelidade. E nós falamos no sermão passado que a fidelidade envolve temor a Deus. Ele deveria então incentivar o povo a ser fiel a Deus, temendo que o Deus verdadeiro, único e real, é um Deus que é zeloso, que é santo, que você deve amá-lo e obedecê-lo do jeito dele, não do nosso jeito.
Hoje em dia existem muitas pessoas que querem viver a vida cristã do jeito que elas querem, na hora que é conveniente. Mas quando nós nos rendemos e seguimos a Jesus de fato, nós falamos: Senhor, onde quer que o Senhor quiser, eu vou. O que o Senhor falar, eu farei. Não a minha, mas a tua vontade. Isso é de fato seguir. Então, tem que haver fidelidade, com temor a Deus. Josué relembrou isso. Com serviço, não tem como ser alguém que fala: eu amo, sirvo ao Senhor, eu temo ao Senhor, sou fiel ao Senhor, mas eu vou fazer a minha vontade e não serve ao Senhor. E deve ser algo com sinceridade e verdade, não porque o pastor precisa ver, porque algum irmão, irmãos, é porque eu e você estamos diante de Deus e é a Ele que prestamos conta. Deve haver renúncia, arrependimento dos nossos deuses, dos nossos pecados, das nossas idolatrias. E todos nós, irmãos, temos pecados aqui, temos aquele quartinho sujo, com tranqueira. E precisamos limpar com a graça de Deus, confessar aquilo que nos separa de Deus, que nos separa das pessoas. Senhor, o que eu faço, o que eu penso, o que eu falo, que o Senhor quer que eu mude, que o Senhor quer transformar na minha vida. E mesmo que você aqui já entregou a vida para Jesus, a vida cristã é uma vida de santificação, quer dizer, eu tenho coisas para mudar todo dia, e o seu Salvador vai te ajudar, amém, irmãos? Ele vai te lapidar, vai te formar, vai te limpar. E aqui então, Josué encoraja: joga fora os deuses, acaba com a idolatria no seu coração. Os deuses de tudo quanto é jeito que nós temos, os que estavam nos deuses além do rio Jordão, do rio no Egito, e no Egito, né? E servir ao Senhor. Então a conclusão foi: tenha fé em Jesus, a aplicação para os nossos dias. A vida cristã, a vida em serviço a Deus, começa com fé em Jesus. Não tem como você falar: eu vou servir a Deus, mas eu não creio tanto, não, irmãos. Não há como agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé no Senhor Jesus é o ponto inicial, é o ponto de partida. E continua essa vida de escolha com fidelidade a Deus no dia a dia. E agora então a parte 2 do sermão. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, você deve entender que essa vida de fidelidade é uma fidelidade que envolve escolha. E é uma escolha constante, assim como eu falei, quando você acorda, você escolhe a roupa, você escolhe fazer isso ou aquilo, ir para tal lugar. A vida que agrada a Deus, a fidelidade, é uma vida de escolhas constantes. Você tem que deixar e você tem que correr atrás. Você tem que sacrificar alguma coisa para focar e priorizar outra. E o versículo 15 vai nos falar: se vos parece mal aos vossos olhos. Então a escolha tem que ser consciente. Talvez algumas pessoas ali para quem Josué falava não estavam querendo servir ao Senhor dentro das regras, dentro das diretrizes que o Senhor falou. Então Josué está falando: vamos parar por aqui, vamos dar um pause, vamos traçar uma linha aqui. Agora que nós já chegamos na terra que Deus prometeu, vamos separar aqueles que realmente querem servir a Deus e aqueles que estão ali em cima do muro. Aqueles que estão ainda crente Raimundo, já viu aquele? Um pé na igreja, um pé no mundo. Aquele um que está indeciso, uma hora sim, uma hora não. Que está firme como um prego na gelatina. Então Josué falou: agora é a hora. Você decide, você escolhe. Se parece mal aos seus olhos servir ao Senhor, então se parece, Josué ainda chama por uma escolha consciente. Você acha que vale a pena servir a Deus? Põe na balança: vale a pena servir a Deus? Depois do que Deus fez para você, te tirou de uma escravidão de tantos anos no deserto, com mão poderosa, lançou pragas no Egito. A maior potência mundial da época ficou de joelhos para Deus e foi afogada pelo mar, enquanto eles passaram a chão seco. Milagres. Deus sustentou eles no deserto, com maná. Deus fez milagres, sair água da rocha. Deus protegeu, Deus fez a sandália deles não gastarem no deserto. Já pensou isso, irmãos?
Foi uma forma de prosperidade. Existem duas formas de prosperidade. Aquela que Deus te dá muito, tudo, toda hora, ou aquela que Deus faz render aquilo que você tem. Faz o pouquinho que você tem nunca acabar. Isso é prosperidade, sabia, irmãos? Faz a sua sandália não gastar. Aquele povo, irmãos, experimentou bênçãos e graça e poder e milagres constantemente. José falou: pensa bem, se vale a pena servir esse Deus. Você acha que vale a pena servir esse Deus? Então, Josué está chamando, escolha, mas escolha conscientemente. Não escolha porque é uma pressão da maioria, porque é para você ser aceito pelo grupo. Você sabia que tem aquela pressão de grupo, né? Você está ali no meio da multidão, você às vezes nem quer aquilo, nem quer, mas porque todo mundo está falando, está gritando, você está gritando também, né? Parece que quando você está no metrô de São Paulo, quem já pegou o metrô, ônibus, naqueles horários, você está ali, se não tomar cuidado, você pega o metrô errado, porque a turma te leva. É só você ficar parado, né? Muitos na vida cristã são assim, eles vão com a multidão, mas não tomam uma decisão consciente, uma escolha consciente. Então José falou: não faça por pressão da maioria, não faça para ser aceito pelas pessoas, não faça sem questionar. Questione, pense, avalie, calcule, tome uma decisão consciente. Por isso ele falou: se vos parece mal. Josué está querendo, toma uma decisão por convicção. Então é essa a chamada de Josué. Lembre-se que o Josué era um militar. Ele foi um servo muito grande de Moisés. Foi um homem que no começo tinha medo e agora era corajoso. Ele aprendeu com a vida, mas ele sempre foi fiel, sempre. E teve uma fé enorme. Deus usou esse homem para falar para as pessoas. A fé, ou a fidelidade, envolve uma escolha comprometida. Escolhei hoje a quem sirvais. Eles eram então responsáveis por escolher. Eu sei, irmãos, que nós estamos lidando com teologias hoje em dia que diz, e de fato Deus, Ele é soberano, né? Deus faz as escolhas dele e ninguém consegue voltar atrás. Mas dentro da soberania de Deus, Ele inclui a nossa decisão. Reparou nisso? A Bíblia está cheia de imperativos que fala para nós: ide. Isso requer obediência, porque tem gente que não vai, e esses que não vão porque não querem ir, porque querem desobedecer. Mas aqueles que querem estão escolhendo obedecer. Josué está falando: escolha, vocês escolham. Porque se é para Deus escolher, Ele quer que todo mundo vá. Mas você tem que escolher. Você tem que falar: eu vou tomar um passo de fé, eu vou tomar uma decisão. A Bíblia está recheada de imperativos, de ordens que devemos obedecer. Nós só conseguimos obedecer na dependência de Deus. A primeira decisão é aceitar Jesus como Salvador. Jesus fez tudo para nós. Ele veio, pagou o preço, Ele decidiu vir e morrer por nós, mas Ele nunca força ninguém. Em João capítulo 1, versículo 12, alguém abra lá e leia em voz alta, por gentileza. João capítulo 1, versículo 12. Se você achou, leia em voz alta. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam. Quer dizer que a outra opção, além de receber, é o quê? Rejeitar. Tem os que rejeitam, que é a maioria. Na verdade, todo ser humano rejeita a Deus, de nascença, somos pecadores. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, receber a Jesus é crer em Jesus. Então, essa escolha pela fé, essa escolha em crer, ela deve ser tomada pela pessoa. Deus não vai crer por você. Sabia disso? Deus já fez tudo para nós sermos salvos. Ele desenhou o plano de salvação da eternidade passada. Mandou o seu Filho, o único que podia vir, o Cordeiro Imaculado, para morrer por todos. Mas só os que creem em Jesus são salvos. Os que não creem, os que rejeitam, continuam condenados. Mas os que creem são salvos.
Então o chamado é: creia no Senhor Jesus, será salvo. Atos capítulo 16, versículo 31. Quando o carcereiro disse para Paulo e Silas: o que eu faço para ser salvo? Creia no Senhor Jesus. Paulo não falou: deixa Deus crer para você. Não, ele falou: creia, você tem que crer. Se fosse diferente, eu usaria outro termo em português, ou em inglês, em hebraico, em grego, né? Mas nós falamos: creia, você crê. E aqui Josué está falando: escolha a quem servais. Vocês têm que tomar uma decisão. Eles eram responsáveis em escolher, eram responsáveis pela decisão. E quando você coloca a pessoa coloca numa parede e fala: e aí, o que você vai fazer? A pessoa tem que partir para um lado. Ou ele vai continuar como está, ou vai fazer alguma coisa. João capítulo 6, versículo 67 e 68. Jesus, ele está lidando com a multidão e muitos decidem rejeitar Jesus, abandonar, virar as costas para Jesus. Sabia que Jesus foi rejeitado muitas vezes? Até hoje ele é rejeitado. Nessa época muitos viraram as costas. Essas pessoas que rejeitaram viram milagres, viram Jesus fazer coisas maravilhosas, ouviram as palavras de poder de Jesus, mas eles decidiram virar as costas para Jesus. Aí Jesus pergunta para os 12, olha o que Jesus fala. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Ele clama para a vontade das pessoas: vocês querem isso que vocês querem? Retirar-se também? Aí o versículo 68, Simão Pedro, esse homem era tão espontâneo, né, irmãos? Simão Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Pedro falou: Senhor, onde que a gente vai? Só o Senhor tem solução, só o Senhor é Salvador, só o Senhor tem a resposta para nossas almas. Só o Senhor. Então, enquanto o ser humano não é deparado com essa escolha, e aí, vocês vão fazer o quê? Me rejeitar ou vão me aceitar? E Josué então conclama a uma escolha: escolhei hoje a quem servais. Então é uma escolha consciente, é uma escolha comprometida, porque você tem que responder por ela. E é uma escolha clara. Quando nós estamos falando do Evangelho na igreja, irmãos, deixar bem claro o que é crer em Jesus como Salvador. Para não deixar ninguém confuso que para você ser salvo você tem que vir para a igreja, você tem que dar o dízimo, você tem que ser fiel nos cultos. Tudo isso aí é bom, irmãos? Quem concorda que tudo isso é bom? Levanta a mão. Se você não levantar a mão, eu preciso conversar com você, estou brincando. Tudo isso é bom, irmãos, mas isso não leva ninguém para o céu. O pastor tem que ser fiel e corajoso para falar isso claramente, porque é muito mais fácil dar uma lista de regrinhas para que a igreja fique sendo sustentada, para que a igreja tenha pessoas vindo, que disso depende a sua vida eterna. Mentira, irmãos. Se você for um ladrão na cruz, roubar a vida inteira, mas lá na cruz, de fato, se arrepender, mas arrepender de verdade, e pedir para Jesus: lembra-te de mim que estiver no teu reino, Jesus vai te salvar, porque ele já fez isso uma vez. Amém? Aquele homem nunca pisou numa igreja. Aquele homem nunca fez uma coisa boa, pelo menos fez muita coisa ruim para estar condenado, né? E ele foi salvo, porque ele se arrependeu de verdade, ele creu de verdade em Jesus. Então, irmãos, devemos deixar claro o que é que tem que ser feito. Aqui Josué estava falando para eles: olha, vocês têm que decidir para quem vocês vão servir. Ou os deuses que os seus pais serviram, lembra os pais do povo ali? Desde Abraão veio da terra ímpia, né, que não era o povo de Israel, não existia ainda. Abraão veio de Ur dos Caldeus, a região que mais ou menos hoje é Babilônia. Eles adoravam outros deuses, eles sacrificavam e serviam a outros deuses. Então esses eram os pais do povo de Israel, se for olhar nos antepassados. Bom, escolha para quem vocês vão servir: aqueles deuses ou aos deuses do povo do Egito, onde vocês foram tratados escravos, ou aos deuses do povo da terra prometida, que estão ali, os naturais, os originais da terra. Então o povo tinha que escolher, a escolha era clara: não tem como servir a dois deuses, é impossível servir a dois deuses. Alguém leia para nós Mateus 6, 24.
pode servir a dois senhores, porque ou haja interesse de um e amar ao outro, ou se devorará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a si. Irmãos, Deus é fiel. Deus não volta atrás. O que Ele fala, Ele cumpre. Quem tem duas palavras é mentiroso. O inimigo é mentiroso. Ele promete coisas que Ele não cumpre. Ele ilude pessoas para desobedecer a Deus e falar que Deus é mentiroso. Você vê como que é interessante. E aqui Jesus ele deixa claro, não tem como servir a dois senhores, ou é um ou é outro. Por isso a pessoa tem que decidir claramente, esse ou esse. O chamado de Josué, irmãos, é um chamado de um homem experiente que sabia o que era escolher, que sabia o que era definir as coisas. Ele sabia o que era ser fiel. E a decisão era muito clara. Tinha que deixar um e ser fiel ao outro. Não tem como você ficar em cima da corda, irmãos. Não tem como ser fiel para dois senhores. É impossível isso. A fidelidade inclui exclusividade. Você ouviu aquele ditado? Todos os caminhos levam a Roma? Muito conhecido isso aí, né? No site Guia do Estudante, tem um texto assim: quando queremos indicar que todas as alternativas de que dispomos levam para o mesmo lugar, ou têm o mesmo resultado, podemos dizer que todos os caminhos levam a Roma. E isso nos leva a pensar, gente, mas Roma tinha tanta estrada assim? A resposta é sim. A expressão remonta ao fato de que no século I, quando o Império Romano era o umbigo do mundo, e ia da Bretanha, que é a Inglaterra, até a Pérsia, que é o Irã, ele chegou a ter 80 mil quilômetros de estrada, chamadas de cursos públicos. Elas não eram como as que temos hoje, mas constituíam mais ou menos o meio de comunicação de transportes, por onde mensageiros levavam ordens de um lado para o outro do Império. Então, por isso que todo mundo sabia o que estava falando. Todo caminho leva a Roma, porque ele foi feito para isso. Se você quisesse comunicar, levar coisas, era através da estrada que levava a Roma. Era um destino final. Mas isso não se aplica a Deus, irmãos. Não tem aquele negócio de todo caminho leva a Deus. Porque a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que há um só Deus e um só caminho. A Bíblia é clara, 1 Timóteo 2,15, se você quiser marcar e ler depois, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, homem. Só um, exclusividade. Se essa palavra dói para qualquer pessoa, acostuma. Porque Deus é exclusivo, irmãos. Mas Deus te ama exclusivamente. Deus te conhece pessoalmente, singularmente. Para Deus você não é um número, você é um indivíduo criado à imagem e semelhança dele. Por isso a vida para Deus é valorizada. Por isso devemos pregar o Evangelho a toda a criatura, não só para alguns. Por isso é importante que todo ser humano, seja da criança ao mais velho, com deficiência ou sem deficiência, precise entender a graça de Deus pela pregação do Evangelho. E se essas pessoas não ouvem porque nós não vamos no ID, nós somos culpados, somos desobedientes. Porque é mais fácil a gente ficar parado e falar, se Deus quiser, Ele salva. E dar um nome teológico para isso, do que a gente ser obediente e cumprir a ordem de Jesus e de pregar o Evangelho a toda criatura. Jesus disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então só há um jeito, irmãos. Josué fala claramente isso para as pessoas. E aí, decide, sim ou não? É ou não é? Você está descontente com Deus? Pula fora do barco agora. Porque vida cristã é coisa séria. Foi duro, irmãos, mas foi necessário. Também a escolha foi, além de ser consciente, comprometida e clara, ela foi pessoal. Ele disse, porém olha para você ver, irmãos, existem muitos professores, muitos líderes hoje em dia, que falam as regras que têm que ser seguidas, mas eles não seguem. Interessante, né?
façam isso. Mas você vê que ele não faz. Uma vez eu vi, anos atrás, numa daquelas igrejas que prometem cura para tudo, homem falando: venham aqui no campo, tragam seus óculos aqui, Deus vai curar você. Só que ele estava com óculos. Eu falei: que incoerência! Muitos, infelizmente, agem assim, mas Josué era diferente. Josué experimentou antes de oferecer. Ele falou: ó, vocês escolham, porque eu já tomei a decisão. Eu já escolhi. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, Josué tinha um relacionamento tão profundo com Deus que ele e Deus já era o suficiente ali. Não precisava de mais ninguém. Mas Josué foi um líder das pessoas e ele falou: olha, vocês precisam ter a chance de escolher. Josué tinha essa postura. Líderes, hoje em dia, irmãos, precisamos de modelos para a nossa sociedade. Quantas vezes nós olhamos para os nossos líderes, nós vemos homens falhos, e todos são, na verdade, todos são, amém? Todos são. Só um que é perfeito, nosso Salvador Jesus. Mas nos faltam modelos de pessoas que reconhecem essa imperfeição, mas que com humildade falam: vamos seguir junto, façam como eu tenho feito. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, alguém lê em voz alta? 1 Coríntios 11, 1. Paulo era um pecador, irmãos, também. Mas olha o que Paulo diz. Alguém lê em voz alta? Primeiros Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Olha, irmãos, para falar o que Paulo falou, tem que ter coragem. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo só era um modelo bom para ser seguido enquanto eu estivesse seguindo Jesus, amém, irmãos? Enquanto eu estou pregando a palavra de Deus, enquanto eu estou seguindo o que Jesus falou, eu sou perfeito modelo para você seguir. Então, irmãos, que hajam homens e mulheres hoje em dia mais corajosos para falar isso para as pessoas. Que os nossos filhos estão nos enxergando, irmãos. Quantas vezes em casa eu vejo coisas que eu faço, reações que eu tenho, e que eu não quero que sejam copiados, aí eu vejo meu filhinho copiando. Às vezes é aquele resmungo quando as coisas dão errado, você tá, sabe aquelas? Puxa. Aí meu filhinho faz a mesma coisa. Eu olho: por que ele fez isso? Porque eu faço isso. Eu falo: devo me policiar mais. Mas quantas vezes eu estou fazendo algo que é bom, que é louvável, e meu filho olha e quer fazer igual? Quantas vezes estou me trocando para vir para a igreja, aí está lá colocando o meu sapato, querendo alcançar a minha carteira para pôr no bolso para ir para a igreja. Mas eu quero, irmãos, incentivar a nossa geração, que está faltando modelos, está faltando heróis de verdade. Nós sermos os heróis das nossas crianças, irmãos. Nós temos famílias destroçadas hoje em dia, sabemos disso. Famílias em que estão separadas, famílias em que filhos estão abandonados, tudo mais, mas sejamos nós os pais dessas crianças, amém, irmãos? Sejamos nós os tios, os avós dessas crianças, e falemos: sigam o meu modelo, assim como eu sigo a Jesus. Eu não sou perfeito, mas eu quero ser parecido com Jesus. Me perdoa porque eu fiz algo errado, mas eu vou andar certo agora. E vamos junto. Josué está falando: porque eu e a minha casa, isso eu garanto. Porque ele era um líder, irmãos. Não que ele era um autoritário, um torrão, que manda. Não, ele era um homem amoroso. Ele era um sacerdote da sua casa. Ele era um líder que zelava pelo o bem-estar da sua esposa e dos seus filhos, para ter certeza de que seus filhos estavam espiritualmente garantidos diante de Deus. Enquanto homem, enquanto líder, enquanto um homem do Senhor, ele falou: eu garanto, eu e minha casa, nós vamos seguir ao Senhor. Agora vocês, eu não sei. Isso aí é com vocês. Precisamos de homens mais acima, precisamos de líderes mais hoje em dia assim. Amém, irmãos? Amém? Está faltando isso hoje em dia? Eu estou falando isso porque é de uma aula ou de outra, porque é bíblico. Porque Deus criou o ser humano para seguir essa corrente, para seguir essa hierarquia de liderança, de homens que se dobram para Deus, mas que lideram à frente, que mostram o caminho, não só com palavras, mas com atitudes. Então, a atitude dele, a escolha de Josué,
tinha que ser uma escolha pessoal, isso ele falou. E a escolha é influente, porque a casa dele seguia ele. Ele era um líder, ele era um discipulador. A gente pensa que ser pai é só a gente pôr pão na casa e dar chinelada quando o filho desobedece, né? Isso aí, irmãos, é o começo e é o fim. O importante é o meio, é o discipulado, né? Você ser o provedor e o disciplinador é parte da paternidade. Muitos pais não disciplinam porque têm culpa, porque não estão fazendo essa outra parte do começo. Estão falhando nessa parte de ou de suprir ou de discipular. Mas o que devemos, com a graça de Deus, homens da igreja, é sermos homens que buscam ser maridos e pais que provêem o necessário, básico, material, claro, mas que ensina a criança no caminho que deve andar. Que quando vem para a igreja, tem lição da escola bíblica, fala: filho, e aí, o que eu posso fazer para te ajudar? Que versículo que você aprendeu hoje? Vamos lá, vamos ler junto. E aí, cadê o desenho que você pintou? Ser participante, discipulador. Então, homens, as irmãs estão falando: é isso mesmo, pastor, né? Não, irmãs, os homens vão fazer isso se houver uma auxiliadora também para ajudá-la, amém, irmãs? Uma irmã que não toma o lugar do homem, mas fala: e aí, você já fez hoje, amor? E aí, o que eu posso te ajudar para fazer isso? Então, existem formas em que podemos obedecer a Deus, mas aqui a decisão, né, a escolha, era uma escolha influente. A casa, a família de Josué era uma família discipulada por ele, por isso ele podia dizer isso. Ele podia garantir que a sua família iria. Também a escolha era contínua. A palavra usada aqui, irmãos, não quer dizer que eles não estavam servindo e que eles iriam servir depois. Eu e minha casa serviremos. Não. É uma ideia de continuidade. Nós servimos hoje, nós servimos antes e nós serviremos depois. Ou seja, vamos continuar do jeito que a gente está. Só que vocês têm que tomar uma decisão. Então, aquele que é fiel, irmãos, tem que ser fiel na chuva ou no dia seco, no dia frio, no dia quente, no dia fácil, no dia difícil. Isso é ser fiel. E a escolha é fidelidade. E o último ponto, a escolha exclusiva. Porque você pode ser fiel e servir a outras pessoas. Você pode ser um homem que é um empregado fiel, que lá no serviço você é nota 1000, mas na vida com Deus você está muito a desejar. Você sabe falar, você não fala não para o seu patrão, mas para Deus você fala não toda hora. Deus vai entender, e deixa Deus de lado, deixa as coisas de Deus para depois. Irmãos, quando as coisas de Deus estão no seu devido lugar, tudo se encaixa. Não quer dizer que não tem problema, mas quer dizer que Deus, Ele vai tomar a frente, Ele vai vencer as nossas batalhas, Ele vai nos orientar no meio das dificuldades. E deve sermos um intuito de escolha exclusiva a Deus. Não há espaço para dois senhores, tem que ser Deus. Josué deixou isso bem claro para o povo, né, irmãos? Depois os irmãos podem ler, o povo falou: não, realmente, nós vamos servir o Senhor. Nós não queremos outros deuses, nós vamos servir o Senhor. E foi uma bênção quando eles decidiram isso. Mas eu creio que não demorou muito tempo para eles desviarem também. Mas Josué ficou firme. Que sejamos, irmãos, Josués da vida. Amém? Amém? Que Deus nos ajude, irmãos, numa geração em que estamos numa época do final dos tempos, onde a infidelidade, onde a inconstância, onde a mentira, onde a desobediência está aí crescendo. Nós podemos ser fiéis ainda, irmãos. E sejamos assim, que escolhamos assim para a glória e honra do nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento. Obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra. Ajuda-nos, Senhor, nesse mundo de tanta facilidade, de tantas tentações, de tantas opções, de tantos deuses, sejam ao nosso redor, ou sejam nós mesmos que nos colocamos no trono. Que nós façamos a escolha certa, Senhor. Ajude os crentes hoje em dia a acordarem, ajude todos nós a acordarmos, Pai. E sabermos que a vida cristã é uma vida em que seguimos
a Jesus do jeito de Jesus. E agora? Senhor, ajude a cada um a ter essa postura, ajude os homens da nossa igreja a falar: Senhor, me ajuda a ser um líder que conduz a minha esposa e conduz os meus filhos no teu caminho. Não sou perfeito, mas Senhor, me ajuda a ser alguém semelhante a Jesus. Abençoe, Pai, esse apelo em nome de Jesus. Amém.